o perigo da casa vazia. Esse que vos fala é o pastor Mozart Guida e estamos aqui para mais um Conectados na Palavra de Cristo. Vem comigo, permaneça até o final para que nós possamos alimentar-nos juntos da santa e poderosa Palavra de Deus. O texto pelo qual nós faremos a nossa reflexão nesta oportunidade encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 43 e 44, para a nossa reflexão nesta oportunidade. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Então diz: voltarei para minha casa, de onde saí, e voltando a acha desocupada, varrida e adornada. O texto que nós fizemos a leitura, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, está falando algo muito importante para mim, muito importante para você, muito importante para todos nós. Que há um grande perigo quando a nossa casa espiritual ela fica vazia. E o Senhor Jesus, ele se preocupa com a nossa casa no indivíduo, ele se preocupa com a nossa casa no coletivo. E para que você consiga compreender melhor aquilo que eu vou dizer, é muito importante que você entenda que você é casa de Deus. Nós somos casa de Deus. E, ao contrário do que muitas religiões, às vezes apresentam ou tentam fazer com as pessoas, que é aliená-las, no sentido de que, olha, você tem que tirar isso, você tem que tirar aquilo, você tem que tirar isso, você tem que tirar outra coisa, ou seja, são muitas coisas que nós precisamos de tirar. Esta é uma verdade, porém, não é uma verdade absoluta, porque eu não posso me preocupar apenas com a limpeza da minha casa espiritual. Eu não posso me preocupar apenas em deixá-la limpa. Eu não posso me preocupar em deixá-la apenas varrida. Eu não posso me preocupar em deixá-la apenas organizada, ornamentada, como a Sagrada Escritura fala. Porque uma casa, mesmo que ela esteja limpa, vazia, varrida e ornamentada, ela é uma casa vulnerável. Opa, mas agora eu não entendi, então eu não preciso mais me preocupar com limpeza, com aquilo outro, porque o Espírito Santo habita no meio de todo. Não, não é isso que eu estou dizendo. A casa limpa, obviamente, também precisa ser a nossa preocupação, mas o Senhor Jesus Cristo aqui, ele está dizendo a respeito da nossa casa espiritual. Porque aquilo que as religiões, de certa forma, tentam tirar, quando você chega em uma determinada denominação, olha, aqui você não pode isso, você não pode aquilo, nós estamos apenas preocupados em tirar algo. Mas nós, Igreja do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos também de tirar aquilo que impede a sua caminhada, mas também precisamos de mostrar aquilo que você precisa ser preenchido. E, amados, Jesus Cristo aqui está falando que nós precisamos de desenvolver relacionamento. Porque uma casa vazia é uma casa sem relacionamento. Uma casa limpa é uma casa sem relacionamento. Porque uma vez que essa casa tem relacionamento, os frutos ali, eles estão presentes. E o Senhor Jesus Cristo está falando aqui, fala que uma vez que ele sai, ele vai por lugares áridos, nós sabemos de quem ele está se referindo, que é o inimigo das vossas almas. Ele vai por lugares áridos, e aí então, ele, sabendo que não pode entrar sozinho, ele chama mais 7. E aí então, ele entra. Mas observem comigo a forma como ele encontra a casa. Encontra a casa vazia, limpa e organizada.
E o Senhor Jesus Cristo não veio aqui para nos dar direção apenas de como limpar uma casa, de como deixar uma casa vazia e organizada. O Senhor Jesus Cristo veio a este mundo para saciar a nossa alma. O Senhor Jesus Cristo veio aqui para limpar a nossa alma, para purificar o nosso coração, a nossa mente, mas ele veio sobretudo para encher com o seu Espírito Santo de Deus a nossa vida, a nossa casa. Quantas pessoas, quantas casas não têm vivido esse privilégio de se relacionar, quando a ausência de Deus vira morada do mal. E logo, se eu não der oportunidade para que o Espírito Santo de Deus habite na minha casa, logo eu receberei um inimigo indesejado e inesperado. Por isso, irmãos, preocupe-se em encher a sua casa com a presença de Deus. Preocupe-se em encher a cada dia mais os espaços vazios da sua casa com a presença de Deus. Lembre-se que uma casa pode muito bem estar vazia, limpa, organizada, mas sem a presença de Deus. Quantas vezes você entrou em muitas famílias, em muitos lares e percebeu que estava faltando alguma coisa. E aquilo que está faltando, nós bem sabemos o que é. É a presença do Espírito Santo de Deus. Porque entre a libertação e a habitação, eu não posso optar em somente ser liberto, mas não ser habitado pelo Espírito Santo de Deus. Quem tem habitado a sua casa espiritual? E eu quero deixar para vocês nessa oportunidade o perigo que é deixar esta casa vazia. O vazio, ele sempre irá atrair o mal. Isso mesmo, o vazio sempre irá atrair o mal. E nesse sentido, não basta somente limpar. É preciso encher a nossa casa. Não basta somente limpar. É preciso encher a nossa casa com a presença do Espírito Santo de Deus. Há um perigo em uma casa vazia. Quem é que tem habitado na sua casa espiritual? A casa dos relacionamentos, a casa de Deus? Quem é que tem convivido nesta casa pela qual o Senhor tem lhe dado condições? Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Quero que você reflita e pense que somos casa de Deus. E se somos casa de Deus, precisamos sempre de pedir a Deus que Ele possa continuar habitando, fazendo morada permanente em nossas casas. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, compartilhe com outras pessoas, de maneira que este vídeo possa chegar a outras pessoas que talvez estejam neste exato momento com a casa vazia, limpa, organizada, mas sem a alegria da salvação. E não há coisa pior do que faltar a alegria da salvação. Que Deus possa abençoar grandemente todos vocês. Fiquem com a santa e gloriosa paz de Cristo Jesus.